vocês que ainda assistem os meus vídeos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô trazendo o 6º episódio de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre como foi a minha experiência em direcionar uma semana acadêmica da UFRJ, que no caso foi a 4ª semana de Engenharia Mecânica. Se você perdeu algum vídeo dessa série, clica aqui, a playlist completa. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botão de inscrever-se, me ajuda a bater 2.000 inscritos. E vamos lá, o conteúdo é legal, o canal é maneiro, e eu também sou bem legal. Então me ajuda aí, se inscreve e se você gostar desse vídeo, já deixa um like. E hoje nós vamos falar exclusivamente do 13º desafio, finanças. E esse aqui, meus amigos, se eu falasse tudo mesmo que envolve todo o processo, eu ia ficar aqui uns 8 dias. Eu, sinceramente, nem sei como é que eu começo a explicar isso pra vocês, porque antes eu preciso explicar alguns pequenos detalhes. Hoje o assunto é bem burocrático, mas são coisas interessantes porque é um conhecimento que pouquíssimas pessoas conhecem ou têm acesso. É uma das coisas que a UFRJ tem e a maioria das pessoas que eu conheço não fazem nem ideia de que isso existe. Vamos lá! Todo ou quase todo projeto da UFRJ tem uma conta na Copetec, que é uma fundação bem complexa para se explicar em um vídeo de 10, 15 minutos. Mas, de modo geral, para os nossos interesses, interpretem a Copetec como se fosse uma espécie de banco gourmet, ok? A CEMEC é um projeto, e assim como qualquer outro, para que ela esteja nos conformes requisitados burocraticamente pela UFRJ, ela precisa ter um registro oficial na Copetec. Com isso, automaticamente é criada uma conta para o projeto, onde apenas o professor responsável e os alunos responsáveis pelo projeto possuem acesso. Agora eu acho que vocês finalmente entendem o porquê que eu falei lá naquele vídeo, lá no começo, que um professor responsável era o básico de tudo. E também porque que eu repeti 1 bilhão de vezes qual era a importância de ser a aluna responsável. Afinal de contas, é uma responsabilidade que envolve dinheiro de um projeto. Como o próprio nome já diz, a 4ª CEMEC é a 4ª edição da Semana de Engenharia Mecânica, certo? Se nessa altura do campeonato você não sabe disso, meu amigo, volta para o episódio 1. E, portanto, por causa disso, não foi necessário que entrássemos com uma proposta de projeto na Copetec. Já existia uma anteriormente, graças às edições anteriores. Isso com certeza agilizou muitas coisas, porque eu acredito que esse cadastro deve demorar um tempinho. Inclusive a CEMEC já tinha algum caixa pequeno, que sobrou das edições anteriores. Esse, na verdade, era um dos motivos que me mantinha mais calma, apesar de todos os pesares. Porque assim, quando você sabe que no pior dos casos, no pior do pior, ainda tem alguma coisa ali para você se salvar, é reconfortante. Mas, para movimentar esse dinheiro que fica contido nessa conta do projeto na Copetec, não é nem um pouco simples. No começo de tudo, como a gente não tinha a menor ideia de como é que funcionava isso, a falta de informações claras prejudicou bastante a gente em agilizar alguns processos. Eu vou explicar o porquê. Estando como responsáveis, e aí seja os alunos ou seja o professor, existem algumas formas de você movimentar esse dinheiro dessa conta. E não, ninguém te dá um cartão para você gastar com o que você quiser. A Copetec existe também para regular justamente essas questões e regularizar essas transações que, afinal de contas, são feitas em nome da UFRJ. Isso evita que muitas compras falsas ou desnecessárias sejam feitas para os projetos. Eu não sei dizer claramente exatamente quantas formas diferentes existem, mas no nosso caso a gente utilizou 2 formas diferentes de compras para o projeto. A primeira forma, basicamente, se consistia em preencher um formulário que tinham várias coisas para serem preenchidas e que não existe uma instrução clara e definida de como preencher, o que fez a gente precisar voltar várias e várias vezes para tirar informações, porque o telefone não era uma coisa que a gente tinha ali disponível. Afinal de contas, nem eu e nem o Marcos tínhamos um plano para ligar assim à vontade. Então, até a gente conseguir entender 100% como aquilo preenchia, a gente voltou umas 8, 9 vezes. Além da assinatura de um dos alunos responsáveis pelo projeto, o professor responsável também precisava assinar
e colocar lá o carimbinho dele. Nesse método, a gente precisava anexar um print de uma página da internet por onde a gente compraria aquele produto, ou, por exemplo, de um orçamento. E aí, nisso tem que estar incluso qual é a loja, CNPJ, qual é o preço, quantidade, etc, etc, etc. Pra gente, esse método, que ele é um pouco mais demorado do que o outro, que eu já vou falar, foi muito importante quando a gente precisou comprar uma coisa cara. Por exemplo, as camisas. Todas as compras de valor elevado, elas não tinham como ser feitas pelo outro método e, por consequência, elas tiveram que passar por esse processo que é um pouco mais lento. E a segunda forma, que se fosse possível, eu com certeza teria feito 100% das vezes, é através de reembolso. Ou seja, vamos supor que queríamos imprimir alguns materiais de divulgação do evento e que isso deu cerca de R$200. Primeiro, a gente pagava com dinheiro nosso, pessoal, de um dos membros da equipe, e depois a gente enviava um formulário de reembolso para ser analisado junto com a nota fiscal e todos os motivos pelos quais aquele item era importante para a realização do projeto. De novo, isso precisava sempre conter as assinaturas do professor e dos alunos responsáveis. Parece que ele é mais demorado, mas pelo contrário, ele é bem mais simples e bem mais rápido. Depois de preenchido o formulário, a gente não precisa fazer mais nada, é só esperar o dinheiro cair de volta na nossa conta. Só que nem sempre a gente tinha dinheiros em mãos para fazer uma coisa dessas. E não é possível, por exemplo, sacar esse dinheiro dessa conta. E também não é permitido transferir esse dinheiro para uma conta de uma pessoa física. E assim, gente, mexer com dinheiro próprio já não é fácil. Imagina mexer com dinheiro de um projeto que é de uma instituição pública e que tem muita responsabilidade e maturidade, porque de fato isso não é para crianças. Se você ainda está assistindo esse vídeo e está gostando, deixa um like, isso me ajuda e me incentiva a trazer mais conteúdos parecidos com este aqui pro canal. E se você está gostando, significa que você gosta das burocracias da UFRJ. Amigo, isso pode significar uma coisa seríssima, cuidado. E isso tudo porque a gente estava apenas falando sobre como fazer o dinheiro sair. Porque para fazer entrar, meus amigos, era muito mais complicado. Como eu falei para vocês em um dos últimos vídeos, o processo de patrocínio é um dos mais longos e um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Depois de passarmos muito tempo enviando e-mails, fazendo ligações, marcando reuniões, conversas e renegociando contrapartidas, quando finalmente a gente recebe um ok de uma empresa que quer patrocinar o evento, adivinha quem regulariza isso? Exatamente, a Copetec. Ou seja, deixa eu exemplificar também para ficar um pouquinho mais claro. Vamos supor que uma empresa X decidiu patrocinar o evento na cota prata com um valor de patrocínio de R$3.000. Existe um modelo prévio que a Copetec fornece, onde nós apenas preenchemos com algumas informações, como, por exemplo, as contrapartidas que nós negociamos com aquela empresa. Algumas datas, informações da empresa, CNPJ, nome fantasia e afins, valor de patrocínio e algumas outras coisas que a gente precisa alterar desse modelo base e que foram acordadas previamente. A gente não coloca nada que não foi combinado, tá? Vamos deixar isso bem claro. E lembrando, isso é um contrato, gente. Isso é um contrato formalizado, leva assinatura de pessoas e empresas nisso. E como qualquer contrato da vida, se você não cumprir, tem consequências. Vou dar um exemplo claríssimo de contrato que a gente vive todos os dias. Pensa aí na sua casa. Vamos supor que você ficou 2 meses sem pagar a conta de luz. Tu acha que tu não vai ficar sem energia? É óbvio que vai. Me diz uma empresa de energia que é boazinha, que vai deixar você sem pagar a conta e que ainda assim vai te fornecer energia. Não existe nenhuma. Ou seja, você sofre uma consequência por não ter pago a sua conta. Mas graças a Deus, no nosso caso, nada deu errado. Afinal de contas, espera aí, né? Eu sou 100% responsável. Eu jamais prometeria em um contrato uma coisa que não fosse possível de ser realizada. Eu tinha noção, né? E depois disso, depois que a gente preenche tudo isso, a gente envia para a Copetec e aí a Copetec entra em contato com a empresa e fica fazendo uns ajustes jurídicos para lá e para cá. Manda versão de contrato, manda outra versão de contrato, atualiza contrato, pipipi, popopô. Enfim, coisas que eu realmente não procurei me envolver a fundo, porque graças a Deus não dependiam de mim. Depois que tá tudo em ordem,
A Copetec fica responsável por checar se o patrocínio já foi feito ou não. De falar, algumas empresas são muito ágeis e resolvem isso em menos de um mês, principalmente as que fazem parte do Parque Tecnológico da UFRJ. Mas algumas, nossa senhora, demoram demais, gente, demoram demais. Isso é compreensível, porque nem todas as empresas funcionam da mesma forma. Algumas delas têm burocracias gigantescas também. Outras são bem mais simples, têm uma área mais concentrada, enfim. Já deu pra entender, né? No meio disso tudo, compras e patrocínios, existia uma importante decisão estratégica de orçamento que eu, Faena, fiquei à frente de tudo isso, e é por isso que eu tô falando bastante sobre esse desafio. Ou seja, eu tinha o controle do dinheiro. Tudo que entrava passava por mim e tinha a minha assinatura. E tudo que saía também passava por mim e também tinha a minha assinatura. Assinatura eu digo no sentido de eu ter o controle. Nem sempre tinha minha assinatura realmente formalizada. Às vezes precisava ser somente do professor. Mas, de modo geral, vocês entenderam. Tudo que entrava, passava por mim. Tudo que saía, passava por mim. Eu tinha controles de planilhas no Excel de todos os gastos e orçamentos que foram feitos desde o comecinho do projeto. Sejam os gastos com kit, gastos com material gráfico, seja um lanche que alguém da equipe precisou fazer na rua porque já estava resolvendo alguma coisa fazia muito tempo, sejam os patrocínios, enfim, eu estava 100% envolvida em tudo isso. E como vocês bem sabem, dinheiro está em tudo e impacta tudo também. E no final de tudo, além de praticamente dobrarmos o caixa para a quinta SEMEC, fizemos um evento com um budget bem abaixo do orçamento original, como já era esperado. E isso foi trabalho de muitos e muitos meses, fazendo muitas pesquisas de fornecedores e, claro, muito trabalho para conseguir patrocinadores também. Uma das coisas que eu mais gosto de me gabar no meio disso tudo é que a gente conseguiu em mais ou menos 2 meses buscando patrocínio efetivamente, cerca de 20 mil reais. Graças às empresas que acreditaram no nosso projeto e na gente. Ou seja, o resultado do projeto foi bem melhor do que eu estava imaginando. Aliás, minha eterna gratidão a todas essas empresas que confiaram no nosso potencial e que acreditaram que o projeto ia ser interessante para a marca delas. Eu espero que nenhuma delas tenha se arrependido. E bom, pessoal, esse vídeo só teve um desafio, porque deu pra perceber que ele é bem importante e que foi algo que eu me envolvi tanto de corpo e alma que eu precisava documentar isso com um pouco mais de detalhes. Sem dúvida nenhuma, a área financeira foi a que eu tive mais influência e controle. Então, é por isso que eu falei bastante disso. Aliás, eu já falei que eu toparia ficar na parte financeira do projeto caso eles organizem uma quinta SEMEC no ano que vem. Eles, eu digo os alunos, tá? Porque, bom, esse ano, 2020, tudo foi por água abaixo, coronavírus, vocês já sabem. Esse vídeo já tá imenso, mas para não perder o costume, eu vou falar de novo, porque se você não tá inscrito, você não tá sendo legal comigo. Então seja legal comigo, clica no botão de inscrever-se, me ajuda a chegar em 2.000 inscritos. E me segue no Instagram também. Poxa, eu trago muito conteúdo legal por lá e eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Eu espero te ver no próximo vídeo, sábado que vem, 1h da tarde. Eu vou contar sobre uma coisa que as pessoas também quase não fazem ideia de que existe dentro da UFRJ. Então, vou esperar você. Não esquece, hein? Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.